Os pequenos investidores, aquelas pessoas que aplicam até R$5 mil, têm sido responsáveis por mais da metade de todo o dinheiro investido em títulos públicos federais. No programa de hoje, você vai entender tudo sobre esse investimento, que é feito diretamente por meio do Tesouro Nacional, daí o nome Tesouro Direto. Vamos saber das diferenças entre os títulos pré-fixados e os pós-fixados, como adquiri-los e quais os custos envolvidos nessas operações. O Educação Financeira está no ar. Cerca de 200 mil brasileiros investem em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Em julho de 2010, o valor total aplicado era de cerca de 145 milhões de reais. Mas você sabe o que é o Tesouro Nacional? O que eu sei é que é a quantia de dinheiro que o país tem. Inclusive, a gente pode até investir no Tesouro Nacional também, é o máximo que eu sei. A única coisa que eu sei do Tesouro Nacional é que faz parte das finanças do capital que gira no Brasil, mas exatamente o que é, não sei te explicar. Tesouro Nacional é o valor que o governo emite, são títulos que o governo emite para capitalizar, né, para arrecadar dinheiro e ele paga juros sobre isso para os investidores. A Secretaria do Tesouro Nacional centraliza as atividades financeiras do governo federal e, por isso, gerencia também a dívida pública federal. Para financiar essa dívida, emite títulos de crédito de renda fixa, ou seja, títulos que pagam juros aos seus detentores e que têm uma data de resgate pré-determinada. Esses títulos são oferecidos no mercado financeiro como uma forma de investimento, ou seja, quem compra se torna credor do governo federal e recebe o pagamento de juros por emprestar a ele esse dinheiro. O dinheiro proveniente desses títulos financia gastos do governo federal. Com qualquer investimento existem riscos, mas a compra do título público ela pode ser considerada como uma forma de investir com baixo risco. É um investimento que possui, com algumas particularidades, mas possui liquidez e o cliente ele consegue adequar, de acordo com os prazos, com os objetivos que ele tem de investimento, a compra do título público. Casada, mãe de 2 filhos e estudante de pós-graduação, a psicóloga Débora ainda encontra tempo para cuidar dos investimentos da família. Pensando em diversificação, ela descobriu os papéis do governo federal na hora de aplicar em renda fixa. Então, o Tesouro Direto comecei a aplicar esse ano, comecei a investir esse ano, porque fomos pensando em quais opções que nós tínhamos para médio prazo. Conversando com um consultor e alguns amigos, a gente viu que tinha a opção do Tesouro Direto. Assim, no começo eu fiquei meio desconfiada, porque eu falei, mas vou investir no governo. Mas eu vi que o governo também tem uma boa fama de um bom pagador, né? Eles conseguiram conquistar nesse sentido. Então eu falei, não, vamos ver que tipo de investimento é esse. E aí eu fui atrás, conversei com o consultor, aí pelo site é bem tranquilo, ver as informações são claras, assim, para quem não é da área, como eu, como meu marido. Aí a gente foi vendo e achamos que seria uma boa opção. Assim, os juros são, assim, do que o mercado oferece, tem uma boa rentabilidade. Existem 2 tipos de títulos no Tesouro Direto: os pré-fixados e os pós-fixados. Os pré-fixados são aqueles em que os juros são determinados no momento da compra dos títulos, desde que o investidor fique com eles até uma data previamente definida. Já os títulos pós-fixados... Com relação ao título pós-fixado, o investidor ele tem a opção de, no momento do investimento, ele indexar essa aplicação dele a um índice. Esse pode ser de uma forma a taxa Selic. Então, um título pós-fixado, ele acompanha o movimento da taxa Selic. Ele pode acompanhar índices de inflação. Na saída dele do investimento, ele vai ter o conhecimento da rentabilidade que ele teve. Portanto, por isso que a gente fala que é um título pós-fixado. Quando o cliente ele compra um título pré-fixado, como ele já sabe os juros que ele vai ter até o vencimento daquele título, se houver, por uma questão do movimento da economia, um aumento dessa taxa de juros, ou seja, passar a pagar mais dali para frente por uma aplicação pré-fixada, ele vai ter uma remuneração menor
do que aquela que o mercado pratica no momento. No site do Tesouro Nacional, ao comprar os títulos, é apresentada uma tabela na qual podemos ver quais títulos são pré-fixados e quais são indexados. O prazo de vencimento e a forma de pagamento dos juros são outras referências muito importantes para que o investidor escolha qual título comprar. Verifique se a data de vencimento do título está de acordo com o seu objetivo. Vendo assim no meu extrato, tem 2012 e 2013. Assim, não queria muito longo e eu também queria ver mais resultados. Então eram os com vencimentos mais próximos de 2010. Há títulos que pagam o rendimento dos juros a cada 6 meses por meio de cupons semestrais. Outros pagam somente na data do vencimento. Se ele consegue, né, programar a aplicação dele para um vencimento final, ele vai ter todo aqueles juros trabalhando de uma forma composta para ele até o vencimento. Com relação ao momento que o investidor toma a decisão de comprar um título pré ou pós, ele tem que, mais uma vez, olhar como que é a adequação dele aos objetivos que ele tem de investimento. As alternativas que o investidor tem na compra de títulos, ele consegue compor a carteira dele para objetivos de curto, médio e longo prazo e, consequentemente, para a realização de projetos que ele tenha. Qual o valor mínimo que uma pessoa pode investir em títulos públicos? Alternativa A, R$ 100, B, R$ 1.200 ou C, R$ 700. A resposta você confere logo depois do intervalo. Hoje estamos falando sobre o investimento no Tesouro Direto. Antes do intervalo, fizemos a seguinte pergunta: qual a quantia mínima para uma pessoa investir em títulos públicos? R$ 100, R$ 1.200 ou R$ 700? A resposta certa está na letra A. O investidor pode comprar no mínimo 20% de um título, que corresponde a cerca de R$ 100. Mas é importante saber que existem títulos com preços variados. As taxas de juros anuais também variam. Quando o investidor tomar a decisão de comprar um título público, ele vai ter que consultar, através do site do Tesouro Direto, quais são as alternativas. Então, por exemplo, ele tem aqui numa opção de pré-fixado, que são as LTNs, a data de vencimento, a taxa de juros, e esse valor aqui, no caso do título pré-fixado, na verdade é o seguinte: como ele é um título emitido com valor de face de R$ 1.000, ele tem, no momento da compra, um desconto com relação à taxa de juros. Então o cliente vai ter aqui esse desembolso para que no vencimento ele receba o valor de face do título, que são os R$ 1.000. Já no título pós-fixado, como ele não tem na entrada da compra, né, no caso da LFT, qual é a taxa de juros, por isso que isso aqui aparece zerado, ele vai acompanhar, na verdade, a taxa Selic, ele tem só no vencimento qual que foi o rendimento dele. Para investir no Tesouro Direto, é preciso se cadastrar em uma corretora, banco ou distribuidora de valores, que vai administrar a conta onde você vai colocar o dinheiro para pagar pelos títulos. Em seguida, vai receber via correio eletrônico uma senha para acessar uma área restrita do site, onde é possível comprar e vender os títulos. O sistema de venda direta pela internet funciona desde 2002. Ele coloca pessoas físicas diretamente em contato com o Tesouro Nacional. Isso pode reduzir os custos de operação para o investidor, o que torna o Tesouro Direto uma alternativa atraente para quem investe em títulos de renda fixa. Agora vamos supor a seguinte situação: você comprou no ano passado um título que só vence em 2015, mas por causa de um imprevisto vai precisar do dinheiro para já. O que fazer? Existe um dia específico na semana, que na verdade começa na manhã de quarta-feira e vai até a manhã de quinta-feira, onde ele pode revender, né? Então o Tesouro pode recomprar esse título. Com uma atenção que essa recompra pelo Tesouro vai ser feita pelas condições daquele momento no mercado. Então ele sabe que, por exemplo, num título pré-fixado, quando ele comprou, existia lá uma taxa de juros. Se existiu alguma oscilação, isso pode refletir na saída antecipada, né, positiva ou negativamente para o investidor.
Quem investe em títulos públicos paga IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o imposto de renda, que é retido na fonte. A cobrança do imposto de renda é regressiva, ou seja, quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor o imposto pago. A taxa de negociação dos títulos é de 0,1% sobre o valor de compra. A taxa de guarda, informações e movimentações é de 0,3% ao ano sobre o valor dos títulos. Não existe um prazo mínimo de permanência no Tesouro Direto. O que o cliente tem que ficar atento é que existem alguns custos que são cobrados pelo primeiro ano, dependente da permanência ou não. Então, a gente pode dizer que qualquer compra que tem um horizonte menor de um ano por conta desses custos, ele pode não ser lucrativo